caminho se vocês desejam ter ETF na carteira de vocês, se vocês entenderam que vale a pena ter uma diversificação, principalmente em mercados que vocês não conhecem. Eu fiz um resuminho aqui para vocês comporem uma carteira que contenha ETFs, como que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa é estudar quais mercados que você gostaria de diversificar e não conhece muito. Os exemplos que eu dei, né, dos Estados Unidos, da China, da Europa, do ouro. Então, estuda quais mercados assim que vocês acham que tem importância ter na carteira, mas que vocês não conhecem absolutamente nada, tá? Então, determinar um valor, uma quantidade de cotas que gostaria de ter na carteira. Eu sempre enfatizo, gente, que a gente precisa ter metas na nossa carteira para a gente não ficar jogando e investindo em qualquer coisa. Então, assim, vocês querem ter uma exposição em IVVB11, determina a quantidade de cotas que vocês querem ter de IVVB11, tá? Que faça sentido para vocês. Vocês querem compor com esse no Invest, Smart Dividendos? Então, tenha uma quantidade de cotas que vocês queiram atingir desse tipo de investimento, tá? Então, determina o valor certinho, a quantidade de cotas que vocês querem ter esse tipo de exposição. E aí, estuda e escolhe bem as ETFs, tá? Veja quais que são os gestores, vejam quem que estão lançando essas ETFs, tá? É importante a gente saber por quem que está por trás dessas ETFs, como que elas funcionam, se há sobreposição de mercados, para vocês não investirem em duas ETFs que estão investindo exatamente a mesma coisa. Então, escolham bem essas ETFs e determinar o valor a investir periodicamente. Então, todo mês ou uma vez por mês, quando vocês forem rebalancear a carteira, tá? Tenham isso bem claro para vocês poderem fazer essa alimentação da carteira, da aposentadoria, de uma maneira saudável e tudo mais, acompanhando, vendo se é o melhor momento, se está com um preço bom. Então, como a maior, se for assim, pensando em ETFs brasileiros, na qual a maior parte não paga dividendos, elas reinvestem no próprio fundo, o que é interessante vocês buscarem? Preço. Tá? Então, entender quais são os preços de oportunidade. Vocês não precisam ser gênios de gráfico e tudo mais. Abre lá no buscador o nome da ETF, veja ao longo do tempo, pra vocês verem a variação que elas têm ao longo do tempo, se é uma boa oportunidade para vocês entrarem mais ou segurar um pouquinho ou até vender uma parte, tá? Então, analisem periodicamente e invistam periodicamente naquilo que vocês determinarem logo no começo. E, por fim, analisar a porcentagem que vocês querem de diversificação. Por exemplo, se vocês já. Ah, esse exemplo é muito interessante, ó, que eu trouxe aqui. Ó. Se vocês já têm, por exemplo, IPCA mais na carteira, Tesouro IPCA mais na carteira, não faz o mínimo sentido vocês terem ETF do IMAB11. Lembra que eu falei para vocês que o IMAB ele é um composto de índice de títulos públicos? Então, assim, não faz nenhum sentido vocês terem títulos públicos e terem mais um monte de IMAB, tá? Então, veja a porcentagem que vocês querem ter de cada tipo de ativos na carteira de vocês. Ou, por exemplo, se você não tem nada no exterior, porcentagem que você quer diversificar com ETF. Igual eu comentei para vocês, eu não tinha nada de exposição lá fora, eu quis começar. Aí eu coloquei uma meta, sei lá, de 5% do meu patrimônio em exposição nos Estados Unidos. E eu comprei uma parte de ETF até atingir esses 5% do ETF do IVVB11, tá? Não é uma recomendação, foi o que eu fiz quando eu comecei a fazer essa questão de exposição no exterior. Então, se vocês não têm nada em determinado mercado, determina a porcentagem que você quer ter de diversificação, tá bom? Então, essa é uma maneira que vocês podem fazer para investir em ETF de uma maneira interessante.